Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando nossa aula sobre análise orientada a objetos, inicialmente é importante a gente ver algumas diretrizes ou algumas dicas relacionadas à análise, né? Como identificar essas entidades e também revisar os principais conceitos envolvidos no diagrama de classes, o ML, tanto o conceito de classe em si, né, e os consequentes objetos derivados dela, mas também as partes de uma classe, os relacionamentos entre classes que podemos representar em um diagrama de classes da UML. Joia? Então vamos lá. Primeiramente, algumas dicas ou diretrizes sobre análise em si. Então, como o papel da análise é representar um domínio, uma etapa importante dessa análise, se não, né, a mais fundamental, é analisar esse domínio, é estudar o domínio. Então, quando a gente vai estudar, analisar um domínio, é importante nós identificarmos algumas categorias de objetos, algumas categorias de entidades bastante usuais, que podem nos ajudar a, num diálogo com o cliente ou com o especialista do domínio, identificar elementos-chave, elementos importantes para a compreensão do domínio. Então, pensando em um domínio conhecido de todos nós, por exemplo, uma biblioteca, tá? Então, quando a gente pensa nesse domínio, só para ilustrar, né, para a gente saber como exemplificar, né, que é o que está representado aí nesse slide. Então, seja qual for o domínio, nós pensaremos quais são os elementos físicos, tangíveis desse domínio. Né? Numa biblioteca poderia ser o livro, periódico, tese, manual, cartão da biblioteca, né? Sei lá, um crachá, né? Alguma coisa desse tipo. Né? Num posto de gasolina, vai ter a bomba de gasolina, vai ter o funcionário, né? Vai ter o combustível. Né? Então, qualquer elemento físico, né? do domínio. Né? O local, né? Físico, então a própria biblioteca, né? Um local físico, por quê? Porque pode eventualmente ter filiais ou coisa do tipo. Né? Então, quais são os elementos, os conceitos? Isso aí vai nos ajudar. As transações ou as ações realizadas nesse domínio. Empréstimo, reserva, cadastro de usuário, inclusão de novo elemento, nova obra no acervo, o abastecimento, reposição de estoque. Então, note que isso é importante. Né? Então, só para nos ajudar a identificar elementos. Aqui é uma primeira listagem. Depois pode ser revisada, elementos podem ser descartados, outros adicionados. Tá? É, itens envolvidos nessa transação. Então, o exemplar, a publicação, o combustível, ou pensando em um supermercado, a gente vai ter os produtos do supermercado. Então, perceba que a gente vai, através dessa reflexão, pensar sobre potenciais conceitos ou entidades, elementos do domínio. Papéis desempenhados comumente no domínio. Então, quais são os papéis que as pessoas desempenham? Na biblioteca pode ser um cliente ou um usuário, pode ser um atendente, uma bibliotecária ou bibliotecário para o registro do acervo, né? Aí pode ser também, o usuário pode ser um usuário para pegar emprestado, né? Um usuário padrão, digamos assim, um usuário que tenha outros privilégios, por exemplo, um gerente ou um docente que possa bloquear uma obra para, para publicação, para empréstimo. Tá? Então, só exemplificando que a gente poderia lembrar ou conversar com o cliente. Outros sistemas que esse domínio interage. Né? Tá? Tem o sistema da BNT, tem o sistema da Biblioteca Nacional, que pode interagir de certa forma, não sei. Né? O sistema de cadastro de publicações que é separado desse, ou de cadastros de usuário para autenticação no sistema da universidade, que é separado do sistema da biblioteca. Então, todo o sistema externo que possa interagir, que os usuários podem utilizar. Tá? Os usuários ou outros sistemas interagem. O sistema de pagamento com cartão de crédito, né? por exemplo, e assim por diante. Outros eventos, né? Eventos que não são talvez as transações padrão,
né? Mas que podem ser também transações como devolução com atraso, reserva, empréstimo, perda, né? Danificação, sei lá, bloqueio, desbloqueio, né? Seja qual for, né? Então, devolução com atraso, reserva, empréstimo, perda, bloqueio, desbloqueio, né? Então, qualquer evento nesse sentido, mudança de endereço, seja lá o que for, atualização de dados cadastrais, né? Bloqueio de usuário, desbloqueio de usuário, seja qual for o evento. Então, é o momento de conversar, né, com o cliente sobre isso. Além dessa conversa ou dessa reflexão inicial sobre o domínio, já nos ajuda bastante na etapa de análise, nós também podemos utilizar os próprios casos de uso que já especificamos, né, se eles já tiverem sido especificados. Ou a definição de minimundo, as descrições textuais sobre o domínio. Como assim? A partir da descrição dos casos de uso, né, a partir tanto do nome quanto da descrição dos casos de uso, nós podemos identificar, né, elementos potenciais do domínio, elementos importantes em potencial. Se a gente identifica um substantivo que se repete várias vezes, ou um substantivo que, de certa forma, ele apareceu com uma certa importância numa descrição ou no nome de um caso de uso, então esse substantivo, qualquer substantivo, ele pode identificar uma potencial classe, potencial objeto de uma classe, ou potenciais atributos de uma classe. E verbos, que designam ações, né? Os verbos também podem designar relacionamentos entre as classes, sejam associações, sejam composições, agregações, sejam herança entre as classes, dependência entre as classes, relacionamentos no geral entre as classes, ou operações, ações que podem ser desempenhadas. Claro, não quer dizer que todo verbo vai ser mapeado para um relacionamento ou uma operação, mas é um potencial de. Assim como nem todo substantivo vai ser um objeto, uma classe ou um atributo, né? Mas tem o potencial de ser. Vale a pena esse exercício. Ficam só essas dicas iniciais.